começar perguntando a respeito da idolatria, porque idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Eu falo que dentre os pecados é o pior pecado que tem. É verdade. Porque é aquilo que você coloca no lugar de Deus. Então eu queria que a gente começasse falando sobre aquilo que a Bíblia fala. Porque às vezes você vai idolatrar o eu, tem gente que idolatra o filho, tem gente que idolatra o trabalho, a sua inteligência, a sua beleza. São tantos tipos de idolatria. E o euzinho aí no meio. Bom, se a gente olhar hoje para os males do século, a sociedade fala que é a ansiedade, que é o estresse, ela fala que é depressão. E tudo isso acontece por causa da idolatria do eu. E a gente vê esse prelúdio ali em Gênesis 3, quando Eva, ela aceita ali comer do fruto e ela entende que quando ela come do fruto, ela se iguala a Deus. Então ela tira Deus como senhorio, como provedor da vida dela. Então aquele lugar no coração do homem, na centralidade humana, que era para ser de Deus, ela tira e coloca ela. E aí a gente vê uma degradação na natureza, na humanidade. E aí você percebe que o texto sagrado nos diz que quando ela come do fruto, ela se esconde de Deus. E eles tecem ali a folha de figueira, E no decorrer da história da humanidade, você percebe que essa folha de figueira, ela continua. A folha de figueira, ela representa a fragilidade. Porque o problema da idolatria do eu é que você não tem fragilidade, entende? Você é perfeito em si só. E aí a sociedade, no decorrer da história, vai mudando. Então a gente hoje vê a ditadura da beleza, a gente vê o capitalismo, a gente vê uma série de coisas que vão alimentando o meu eu, a minha vontade, os meus desejos, e a gente vai vivendo uma vida sem sentido, sem significado, porque o lugar que foi construído para Deus, na nossa vida, na nossa história, a gente tem colocado coisas, a gente tem colocado pessoas, a gente tem colocado ideologias, e aí um abismo chama outro abismo. Doutor Jair, conta um pouquinho pra gente sobre essa parte de idolatria. Ela pode ser uma doença, uma degeneração de personalidade, ou isso é decorrente de alguma outra fragilidade, como autoestima, baixa autoestima? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Nós entendemos que essa idolatria do eu, a gente chama egolatria, o foco nas nossas próprias necessidades, até certo ponto, é uma coisa natural. Quer dizer, nós precisamos estar atentos às nossas necessidades. O foco nas nossas necessidades, ela passa a ser a gente chamar de idolatria, passa a ser a necessitar de uma atenção maior, quando esse foco no eu exclui o outro e faz com que eu busque a satisfação das minhas necessidades, independente e até à custa do outro. E a gente vê no dia a dia aí, constantemente, quando se acelera o carro para passar na frente do outro e passa pelo acostamento, e é uma certa forma de centrar nas minhas necessidades e negligenciando as necessidades do outro, desrespeitando o outro. Quer dizer, quando a satisfação da minha necessidade passa pelo desrespeito do outro, isso passa a chamar a nossa atenção. Quando, por exemplo, a gente vê tão comum hoje as pessoas, para satisfazer suas necessidades, violam a individualidade do outro. Até situações de violação, homem estuprando a mulher, homem que diz que se a mulher não for minha, não vai ser de mais ninguém, ela é minha. Meu Deus, está terrível. Para satisfazer minha necessidade. E a idolatria foi essa que a gente chamaria de idolatria, esse foco na necessidade nossa mesmo, foi estudado primeiro por Piaget das crianças, como na criança, em certa fase, natural. A criança não compreende a sua relação com o outro ainda, ela é centrada nela mesma, ela acha que choveu para ela não ir brincar, fez sol para que ela possa sair na casa da vovó. Ela chora para ser ouvida? Sim, isso é natural. Mas eu diria que poderia ser uma fixação anômala nessa fase do desenvolvimento do ser humano, essa perpetuação desse foco excessivo em nós mesmos, mesmo com o passar do tempo, mesmo na idade adulta, quando a gente não aprende a dividir. Eu fico um pouco assustado, Carol, quando na nossa sociedade hoje, com esse número cada vez mais reduzido de filhos, não quer dizer que todo filho único vai ser um ególatra,
claro, não estou dizendo isso. Mas os pais precisam ter cuidado com esse superendeusamento dos filhos. Você é o mais lindo, você é o príncipe, você é a princesa. Sim, você é o meu príncipe, mas existem vários príncipes aí também. Existem vários vencedores, né? Eu diria que esse foco no eu, ele ocorre basicamente em 3 situações que podemos distinguir. O individualismo, que já falou aí, né? O egocentrismo e o triunfalismo. Hoje muito presente nas igrejas. Você é o vencedor, claro, eu sou vencedor em Cristo. Mas assim, você é o vencedor, você decreta a bênção de Deus. Quem sou eu para decretar? Mas o que é vencedor, né? Porque os nossos heróis da fé, um morreu decapitado. Cabeça baixa. Sim. Cortado ao meio, enfim. Né? Às vezes a pessoa tem a noção de vencedor diferente do que é o que a Bíblia real estabelece. Eu gostaria de, se me permite, passar um fato que eu aprendi recentemente, depois de 60 anos, né? Eu, quando fui fazer minha formação em coaching, lá na Abracoach, quando me perguntaram no primeiro dia, no início, qual que era o meu principal objetivo. Eu sempre quis ser o máximo possível no que eu faço, sempre fazer o melhor. Então eu falei, eu quero ser o melhor coaching de Minas Gerais, o melhor coach de Minas Gerais. Fiz o trabalho e tal, no final eles me perguntaram, eu estava mais entusiasmado. Eu falei, eu quero ser o melhor coach do Brasil. Aí passou o segundo módulo no final, depois do módulo comportamental, perguntaram, Jair, qual é o seu propósito hoje? Eu falei, eu quero ser hoje o melhor coach, o melhor ser humano, que só eu posso ser. Que bom. Então, o que eu aprendi é que quando eu me esforçando para me transformar no melhor ser humano que eu posso ser, eu não estou competindo com o outro, porque eu não posso ser o outro pode ser eu. Então, nesse bojo, nesse compromisso de ser o melhor ser humano que eu posso ser, está também o facilitar que o outro seja o melhor ser humano que só ele pode ser. Eu não tenho que competir com ele. A minha grande competição é comigo mesmo. Eu ser sempre melhor do que eu sou. Melhorar cada dia. Um dia melhor do que o outro, né? Sim. Eu queria até perguntar, Nabara, tem várias pessoas participando e você pode mandar seu nome e o nome da sua cidade pra gente mandar um abraço para você. Aqui não fala o nome, mas você pode mandar aqui. Costumo dizer, minha maior guerra é contra mim mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, como a gente pode vencer a idolatria, sendo que a nossa carne vai lutando contra o espírito o tempo inteiro, nesse processo de guerra mesmo. A gente tem hoje uma realidade onde muitas pessoas agregam ao diabo, o inimigo, o agir na nossa vida em termos de nos destruir, de limitar a nossa alegria. Está dando muita moral pro diabo. A culpa é sempre dele. Né? Mas na verdade, ele trabalha numa fragilidade nossa. Né? Então, isso que ela falou é muito relevante. Porque realmente a nossa maior luta é contra nós mesmos. A gente entender primeiramente aquilo que Deus quer para nós. É entender qual que é o nosso propósito de vida, não num padrão secularista, mas no padrão de Deus. Hoje na escola a gente aprende que a gente nasce, a gente cresce, a gente reproduz, a gente morre. Você chega na faculdade, você cresce, você estuda, você constitui família, você gera renda, você tem filhos, deixa herança e morre. E onde está Deus nisso? Né? Então, até porque Paulo fala que quem vive para isso é o mais infeliz de todos. Nós temos que ter um propósito além disso. Sim, e essa é uma luta, porque a gente vive numa cultura que prega isso constantemente. Né? E aí que está a nossa luta, porque as coisas de Deus elas são de um reino espiritual. Né? E a gente está diariamente lidando com situações corriqueiras onde o que a gente sente, a sensação, a mídia, né, o ensino do nosso trabalho vai pregando uma outra coisa. Você tem que ser o melhor. Você tem que vencer. O vencer individualista. Né? Então, o problema de você colocar o eu como objeto de idolatria é que não existe partilha. Né? Não existe serviço. Existe ser servido. Existem os seus interesses, existe o seu propósito. Então, como a gente vence isso? Partindo de Cristo, né? Que ele, desde o início do seu ministério, que não começou na terra, começou no céu, quando ele renuncia, ele se despoja da glória e se faz homem, falou, olha, eu
vou resgatar essa individualidade humana, ensinando que o vencer, né, o ter sucesso não é no reter, né, mas é no compartilhar, é no servir. Então a gente precisa ter parâmetro, né? Então o nosso parâmetro de fé, de prática de vida é a palavra de Deus. E é ela que vai me dizer, né, como eu vou vencer, né, esse meu eu e tirar. Né, tirar esse eu e voltar o meu coração, minha alma, meu espírito, meu corpo para a centralidade de Jesus. E aí eu vou conseguir viver uma vida equilibrada, né, viver uma vida onde o Senhor realmente venha ser soberano na minha vida. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.